sua pílula de informação do Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Você já tinha escutado Dose de Saúde? Ainda não? Nós estamos na nossa edição de número 21. Esse projeto nasceu há cerca de um ano, quando a pandemia do novo coronavírus chegou ao Brasil. De lá para cá, nós temos outros 20 programas que você pode conferir, muita informação importante, além de histórias que vão te emocionar. Então, depois de ouvir essa edição, procure pelo Dose de Saúde no YouTube, no Spotify ou em outra plataforma que você costuma ouvir podcasts. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Nesta edição do Dose de Saúde, nós vamos falar um pouco sobre um setor da Santa Casa BH que há 40 anos dá esperança e ampara famílias não só de Belo Horizonte e de Minas Gerais, como de todo o Brasil, o CTI Pediátrico. É isso aí, gente. Dia 19 de março, o CTI Pediátrico da Santa Casa BH completou 40 anos. Vamos aplaudir! Deixa eu apresentar então as nossas convidadas desta edição tão especial do Dose de Saúde. Cristina Alves Machado de Souza, auxiliar administrativo. Tudo bem, Cris? Há quanto tempo você trabalha lá no CTI Pediátrico? Tudo bem, tudo jóia. Estou muito feliz de estar aqui. Tem 32 anos que eu trabalho lá no CTI Pediátrico. Obrigado, Cris. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a sua função lá no CTI e você vai contar para a gente um pouco mais das suas experiências por lá. Participa também dessa edição do Dose de Saúde a enfermeira Gabriela Gomes Nunes Ribeiro. Tudo bem, Gabi? Quanto tempo de CTI Pediátrico? Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu tenho 8 anos de CTI Pediátrico. Legal, 8 anos, parece que tem mais um tempinho de residência. Mais 2 né? anos de acadêmica. Eu fiquei 2 anos de acadêmica antes de formar, né? Bacana. Acho que todo mundo aqui é sênior, hein? Tem bastante tempo de Santa Casa. Vamos lá. E também está aqui conosco a doutora Lila Ottoni Durante, pediatra intensivista. Tudo bem, doutora Lila? Você tem muita história com aquele CTI, hein? Quanto tempo atua por lá? Tudo bem. São 42 anos no CTI. Você pode perceber que eu sou a mais nova de todas, né? Pessoal, vocês que estão aí ouvindo a gente, prazer estar com vocês. Que tal uma dose de saúde? Em seus 40 anos de funcionamento, o CTI Pediátrico da Santa Casa de Belo Horizonte já atendeu a mais de 25.500 crianças. Foi o primeiro CTI pediátrico do estado de Minas Gerais e um dos primeiros do Brasil. Serviu de modelo e até mesmo escola para a formação de muitos profissionais que ajudaram a implantar CTIs pediátricos em outras cidades por todas as Minas Gerais. São 40 anos de muitos cuidados, amor e acolhimento. É isso aí, doutora Filó. 40 anos de muitos cuidados, amor e acolhimento. Bom, para começar, eu gostaria de ouvir de cada uma das nossas convidadas qual a lembrança mais marcante nesses anos em que vocês atuam lá no CTI Pediátrico. Então, eu já tive várias lembranças assim, né? Já passaram várias crianças com a gente, várias histórias muito legais para a gente aprender, crescer, né? Uma história marcante, acho que uma criança marcante, né? A gente já teve uma criança que foi com a gente, já uma menininha, mais de um ano, já fez o aniversário dela de um ano no CTI e ela foi muito marcante. Hoje a gente acompanha ela pelas redes sociais e aí ela deixou, né, uma história bem legal, assim, pra gente. Eu imagino que são muitas histórias de superação, né, e de aprendizado mesmo, né, com o paciente, com a família. A gente aprende demais, acaba que essas famílias trazem muitos sentimentos pra gente e a gente acaba crescendo com isso, né, amadurecendo um pouco mais. E você, doutora Lila? Eu posso chamar de você, doutora? Porque Claro. Você é muito jovem. Não, à vontade. Bem, eu não vou relatar uma experiência marcante. São tantas, são tão frequentes e são tantos anos, mas com muita frequência a gente convive com as mães das crianças e a gente aprende muito. Se a gente for comparar com
realidade que a gente vive e a realidade dessas famílias que a gente cuida, a gente diariamente fica avexado. Muitas vezes assim, envergonhado por ver essas mães, esses pais ou responsáveis passarem por tantas situações difíceis, extremas, e estarem conosco lá, conseguirem manter o otimismo. Não, tudo ficará bem, tudo, ele vai sair dessa. E tantas vezes a gente consegue mesmo, né? Eles conseguem, a criança consegue sair dessa situação difícil. Então, isso é muito marcante, isso não é de um dia só, isso é desde que o CTI está aí. É verdade, doutora Lila. Com certeza, né, são pessoas que demonstram diariamente aí uma força, né, muito grande para superar tudo que estão passando. E você, Cris, o que você lembra assim, de mais marcante nesses 30 e poucos anos aí de CTI? Cada dia, né, uma coisa nova. Vendo o milagre, né, da vida. Às vezes a gente chega lá, aquela criança assim, que a gente vê os médicos investindo nela lá, a gente fala assim, nossa, amanhã quando eu voltar a trabalhar não vai estar lá. Quando a gente chega, aquela criança está lá, passa alguns dias, aquela criança recupera, recebe alta, e isso dá uma alegria, dá uma renovação pra gente lá, vendo isso, sabe, um milagre da vida a cada dia, e vendo também a esperança no olhar de cada pai, de cada mãe ali, sabendo que o filho está grave, mas que pode acontecer algo assim que vai trazer de novo aquela criança à vida, né? Então, o que me marca ali todo dia é a esperança da vida. É muito bom. Isso renova a fé da gente, né? Renova a vida da gente e mostra pra gente assim, que a gente não é nada, mas se a gente tiver fé e esperança, a gente se torna muito, porque Deus é bom, né? Eu penso assim. Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br. Vocês, dentro do CTI, são uma família também, né? Como é que é a relação entre vocês? Às vezes tem algum desentendimento, eu imagino, mas passa um pouquinho, todo mundo já está de bem de novo, todo mundo está se abraçando. Hoje nem tanto, né? Por causa da Covid, não pode. Mas como é que vocês se relacionam entre si e como é que vocês se relacionam com as famílias? As famílias também acabam se tornando parte da família CTI? Olha, há muito respeito entre cada um de nós, né? Às vezes, quando a doutora Lila precisa de alguma coisa de mim, ela vai, pede com educação, espera eu poder atendê-la. A Gabi também, a nossa enfermeira também. Cris, faz isso aqui. Então, Gabi, tô com muita coisa aqui. A doutora Lila me pediu fazer isso. Ela fala assim, não, pode deixar então, Cris, que eu vou fazer isso aqui. Depois você faz outra coisa. Então, nós temos isso entre nós lá. Se um tá muito atarefado, o outro tenta ajudar. Né? Eu acho que é isso que nos une, isso que nos torna uma família. E o mais bonito também, que eu acho também, é que, vamos supor, se algum pai está com dificuldade, ou seja numa passagem, ou seja numa alimentação, de repente o CTI todo se mobiliza. Não, vamos acionar a Copa, não é, Gabi? Não, vamos fazer uma vaquinha aqui. A gente já chegou a juntar dinheiro para dar para uma mãe que não tinha condição de vir aqui, sabe? Então, assim, muitas coisinhas que a gente pode estar fazendo. Às vezes, a doutora Filó compra um presente uma criança que queria tanto uma boneca ou um sapato Clóvis, né, que fala, né? Um médico vai, compra, a menina da limpeza leva um shampoozinho da Natura para o menininho lá lavar sua cabecinha, né? Tomar um banho lá com sabonete mais especial. Eu acho que ali a gente se torna uma família, que às vezes a gente briga. Às vezes a Gabi um dia ela tá mais brava, a gente fala assim, nossa, essa chefe hoje tá insuportável. Mas depois ela faz uma coisa tão bacana, que a gente fala assim, não, a Gabi é tão legal, né? Então acho que a gente tem isso, né? Isso. E com os pais também a gente cria esse vínculo. Se eles chegarem perto da gente, ou se a gente sentir
que eles estão com uma certa dificuldade, a gente quer estar ali, não só orientando emocionalmente, mas às vezes até dando uma ajuda também dentro das nossas condições. Eu acho, não é porque eu estou lá esse tempo todo no CTI, mas eu sempre achei o CTI dessa maneira, entendeu? É o que eu penso. Deve ser por isso que você está lá até hoje, né? Deve ter muita coisa especial lá, imagino. E você, Gabi? Então, é igual a Cris falou, né? Lá é uma grande família. Às vezes a gente briga, às vezes a gente chora, mas tá todo mundo unido, é um ajudando o outro. Igual quando a gente tá, né, na nossa casa. Aí a gente comemora aniversário, a gente sempre tem a comemoração de Natal, de Ano Novo. Lá é do mesmo jeito. A gente tem nosso almoço de Ano Novo, o almoço do Natal. A gente faz nossa festinha de aniversário. Infelizmente agora não dá, mas antes podia, né? Então, e os pais acabam fazendo parte também, assim, dessa equipe, né? Dessa família. Porque eles acabam, às vezes, eles precisam de ajuda, precisam de alguma coisa, e como o Cris falou, a gente reúne todo mundo para ajudar esses pais e acaba criando um elo muito grande, né? A gente acaba, eles tendo alta, mas a gente fica tendo notícias deles, manda aniversário da criança, mais um ano de vida, aí manda foto pra gente, falando, agradecendo, então é uma grande família. Bem, eu acho que agora não restou para mim nada a dizer. Depois do que Cristina e Gabriela falaram, o CTI é isso, uma unidade que é muito querida para quem está lá dentro. Dose de Saúde. Bom, a gente chegou a conversar um pouco antes da gente gravar essa edição aí do Dose de Saúde e foi unânime, né? Todas vocês falaram que trabalhar lá é viciante. Por quê? Por que é viciante, doutora? Não sei, é uma coisa, é um visgo que o CTI tem. Realmente, a gente trabalhando dentro do CTI acaba esquecendo um pouco do tempo fora do CTI, as horas passam e a gente quer fazer mais uma coisa e outra e acaba extrapolando o horário da gente, né? Apesar das recomendações das autoridades de não extrapolar. Sempre sobra uma coisinha para fazer em casa relacionada à Santa Casa e às vezes a atenção que a gente quer dar em casa, ela é prejudicada. Mas a família está ciente de que eu trabalho na Santa Casa. Então, a Santa Casa faz parte da vida deles, assim como faz parte da minha, né? Nós somos casados com a Santa Casa. A gente é casado, né, com o marido, bonitinho, em casa, mas também nós somos casados com a Santa Casa. Porque às vezes a gente tá em casa, final de semana, tranquilo, né? Se fosse outras pessoas estariam nem pensando no serviço, a gente tá lá pensando no CTI, se os meninos estão bonitinhos, se tá correndo tudo bem. Então acaba que a família fica assim, você não esquece esse CTI não? Você não esquece a Santa Casa um pouco não? E acaba que não tem como. É uma coisa que eu nem sei te explicar, mas a gente tá lá pensando no CTI se as crianças estão bem. Deve ser muito difícil de desligar, porque você deve ter a mesma vontade, né, de que uma criança se recupere que a família, né? Você deve estar torcendo por aquela recuperação e quer notícias logo, né, Cris? Isso é verdade, porque quando eu era solteira, eu tinha meus pais, né, meus irmãos, que eu chegava lá e contava tudo o que acontecia. Eles me ouviam. Aí quando eu casei, meu marido é muito emotivo, né? Por favor, não me conta nada, eu não quero saber como é que estão os meninos nem nada. Aí eu tenho um filho de 23 anos que é um gato, né? Ele foi crescendo, ele tornou meu companheiro. Tudo que acontecia, eu chegava lá e contava pra ele tinha interesse em saber. Às vezes eu chegava em casa e falava assim, mãe, tal criança se melhorou? Como é que tá tal criança? Ele é meu companheiro até hoje, assim, quando eu tenho alguma coisa pra falar, entende? E isso é viciante mesmo, porque é uma coisa que você vive, você não consegue ficar só pra você, mas você quer passar pras pessoas que estão ao seu lado também. Recentemente eu conheci um casal de médicos aqui da Santa Casa e eles levavam tanto serviço para casa, discutiam casos dentro de casa, os dois trabalham no mesmo setor
E aí a filha, parece que deve ter 6, 7 aninhos, já começa a discutir casos com eles também. Já entende de medicina, né? Dose de saúde. Bom, eu já ouvi a doutora Filó falar que o CTI, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um lugar de vida. É claro que nem todo paciente resiste. Isso acontece, é um hospital, né? Infelizmente faz parte. Como vocês lidam com o óbito se tratando de uma criança e principalmente porque é inevitável criar laços, né, com essas famílias? Bem, uma criança que falece no CTI é um momento de muita ansiedade, apreensão de nossa parte, mas são muitas as variáveis no momento do óbito. Antes de acontecer exatamente o óbito, a gente procura estar muito próximo da família. A família tem ciência do momento que a criança vem vivendo, da gravidade do momento. A família participa do que está acontecendo, do desenrolar da situação. Ela não fica distante, ela não fica excluída. O pai e a mãe que têm condição de participar, inclusive, da assistência à criança no momento do óbito, eles ficam próximos conosco, próximos ao leito da criança, né? E muitas vezes, pelo problema que a criança apresenta, não é uma criança que tem indicação da gente fazer uma reanimação devido à limitação mesmo imposta pela doença que a criança tem, de forma que a mãe ou o pai, eles ficam próximos e pegam a criança, aninham no colo. É mais uma despedida que eles fazem da criança do que um momento da gente investir do ponto de vista médico. Então, assim, são várias as situações, às vezes pesadas, muito pesadas. Às vezes a família não compreende, não consegue, digamos assim, aceitar, deixar a criança partir naquela hora, né? Embora tenha chegado a hora dela. Às vezes é um momento de um crescimento nosso muito grande, muito grande. Eu não esqueço um pai caminhoneiro, fisicamente assim, muito, uma pessoa assim de alta estatura, sabe? Era caminhoneiro, então muito, muito, muito forte. O neném deles tinha uma condição clínica irrecuperável. Eu já tinha comunicado a ele e à mãe da impossibilidade de sobreviver nas próximas horas. O pai pegou o neném no colo e ficou com ele no colo. A mãe no momento não teve coragem, mas ele pegou, ficou com o neném no colo. Foram mais ou menos umas 2 horas. E até o neném morrer, o coraçãozinho foi batendo devagarzinho, devagarzinho, até a criança falecer. Nessa hora, a mãe conseguiu pegar no colo, mas eu não esqueço as palavras do pai falando que o neném tinha vindo para ele aprender, que tinha ensinado para ele muita coisa. Acredito que devia ter uns 2 meses, mais ou menos, e que ele tinha aprendido tanto com ela nesses 2 meses e que ele agradecia muito a possibilidade dele ter vivido isso, sabe? E é isso. Eu acho que vai ser difícil não chorar hoje aqui, hein? Não. Pior que é. E aí, Gabi, Cris, como é que vocês lidam com esse momento que não é fácil, né? É um momento muito delicado, assim, é muito difícil. Acaba que ficamos tristes também, choramos junto com a família, né? A gente tá ali do lado, a gente não aguenta.
a gente acaba chorando também. É aquele momento que os pais falam muitas coisas assim para as crianças, né? Eu tenho um relato também de uma mãe que agradeceu, ela tem um filhinho gemelar e um estava doentinho, estava falecendo, e aí ela agradeceu a Deus por ter a oportunidade de ser mãe daquela criança. E isso pra gente, assim, na hora foi um baque, assim, a gente ficou impressionado com a sabedoria dessa mãe, né? Como essa mãe estava lidando num momento ali tão difícil, a gente todo mundo chateado, chorando, e ela agradecendo, né, a Deus pela oportunidade de ser mãe desse bebê. É um momento complicado, mas que acaba que todo mundo tá ali junto, é um calor ali, assim, então todo mundo sofre junto com a família e acaba apoiando a família também, né, como se fosse algum parente nosso. Cris, e você? Aliás, Cris, quando acontece, a criança às vezes está muito grave e a família às vezes não está no CTI nesse momento, é você que faz a ligação isso. Quando a criança falece para a família vir? Como é que é isso para você? Isso mesmo, é a minha função, né? De ligar e falar que a criança está grave para os pais comparecerem aqui, né? Para o médico poder estar dando a notícia. Aí você tem que falar com a voz firme, porque ele já pergunta o que aconteceu, o que tá grave, tudo. Eu só falo assim, não, o médico pediu para você estar aqui, porque tá precisando explicar para você tudo que tá acontecendo com o seu bebê e tudo, né? E aí eu já aciono o psicólogo, se ele estiver no setor, o serviço social, para vir um suporte, né, para poder nos apoiar nesse momento, né? E quando você desliga o telefone, o que você sente nesse momento? Nossa, muitas vezes eu segurei as lágrimas. Muitas vezes, porque tem dia que você tá mais emotivo, né? Não é que vai ser diferente um óbito do outro, mas às vezes parece que aquele dia você tá tão mais sensível que só de você falar alguma coisa assim, aí sua lágrima já desce. Agora tem dias que você tá mais forte, aí você só fica com aquilo dentro de você assim, né? Conforme o dia te dá aquela reação, conforme o paciente, se ele tiver muito tempo com você lá também, sem querer a sua lágrima desce, mas no momento a gente tenta ser profissional, né? Diante de tudo isso que a gente conversou aqui, né, a gente sabe que as reações ao luto, como a própria doutora Lila falou, são diversas. Eu sei que por conta da dedicação de vocês com os pacientes, existem famílias que agradecem mesmo quando o paciente vem a óbito. É um carinho muito difícil de receber, doutora? Eu acho que num momento desse, a gente se sente tão pequeno, né? Porque você imaginar que uma mãe está perdendo o filho que de mais precioso a gente tem, né? Do ponto de vista nosso, ela está perdendo um filho. Necessariamente não é perder, mas quando a gente ouve a mãe falando isso, o sentimento que vem para a gente é dessa perda, né? A gente se sente até, digamos assim, um pouco mesquinho se a gente for pensar, nossa, eu tenho tanto, eu não falo do material, mas eu tenho tanto, eu tenho minha família, tudo está correndo bem. Essa mãe que está perdendo o filho fala conosco, agradece pelo atendimento que recebeu. É difícil, não sei dizer isso, não sei explicar. Quando eles vêm assim, secretária, obrigada porque você me ajudou nisso, naquilo outro e tudo, na mesma hora você fica assim impactado, né? Claro, se vem te agradecer, você fala assim, não, fiz algo para alguém, isso é bom, mas na mesma hora, diante daquela dor, aquela pessoa te agradecendo, igual a doutora Lila diz, a gente se sente tão pequenininho, fala assim, não, meu Deus, eu não fiz nada, e esse pai ainda veio me agradecer, essa mãe veio me agradecer, se torna um ponto gratificante, porque a pessoa reconheceu que você pode ajudar de alguma forma e também te dá aquele sentimento, nossa, mas não fiz tão pouquinho, né? Mas é o que acontece na vida da gente, né? São as surpresas da vida, né? Às vezes a gente acha
que aquela pessoa está tão angustiada, tão amargurada, e aquela pessoa vem com um agradecimento que te traz tanta felicidade, que você fala assim, nossa, vale a pena cada dia estar aqui, a cada dia poder fazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho, porque eu sou auxiliar administrativo, então eu faço bem pouquinho mesmo, mas aquele pouquinho que eu faço, tem alguém recebendo e alguém agradecendo. E isso é muito bom. Gostaria de fazer uma colocação. Não é tão pouquinho, você não faz tão pouquinho, porque o CTI é uma estrutura. Tem né? que ter uma retaguarda. A estrutura tem que estar completa. Se você tira um tijolinho da estrutura, ela rui, né? Então somos todos. Você faz muito, viu, Cris? Muito. Dose de Saúde. Apresentação Marcos Coelho. Bom, nós temos um depoimento do Dr. Júlio César Amorim Sena, que é o coordenador médico do CTI Pediátrico há 40 anos. Ou seja, ele é um dos fundadores lá do CTI e está até hoje firme e forte. Ele fala um pouco da evolução da unidade em termos de assistência. Vamos ouvir. Durante todo esse período, nós começamos principalmente com o atendimento às crianças, aos recém-nascidos, ou seja, os pacientes de 0 a 28 dias de vida que têm determinados tipos de patologias. Como nós éramos muito ligados à cirurgia infantil, muitos desses pacientes eram portadores de doenças, de malformações, né? Como atresia de esôfago, gastrocrise, omphalocele, tá? E fomos evoluindo com o passar do tempo. Passamos a atender as cardiopatias congênitas e hoje a Santa Casa é uma referência no Brasil nessas cirurgias. Posteriormente, com o desenvolvimento da Santa Casa, né? Hoje fazemos transplantes, que começamos com transplantes renais, já fizemos transplantes hepáticos e também transplantes cardíacos na faixa pediátrica. Grande doutor Júlio, toda a dedicação e história lá com o CTI Pediátrico, né, doutora? Não tem como não admirá-lo, né? Como vocês ouviram, tem 40 anos que estou no CTI. Mentira! 40 não, o CTI tem 40 anos. Você tá lá há 42, você falou, né? Não, na Santa Casa. 42 na Santa Casa. Se o CTI tem 40, como eu tenho 40? Não tem 40 não. Você tem quanto tempo de CTI? Eu devo ter uns 38 de CTI, então, Porque quando eu cheguei, o Dr. Júlio estava chegando da França. Nós fizemos conta errada. Tem um aninho só de diferença. Bem, considerando que eu sou quase fundadora do CTI, né? Significa que existe uma empatia muito grande entre o Dr. Júlio e o nosso chefe. Porque senão eu não persistiria no serviço, né? Claro. O Dr. Júlio é, acima de tudo, muito humano. Uma pessoa justa, basicamente muito justa. Nunca se colocou acima no serviço, acima de ninguém. Nos momentos de maior dificuldade, ele sempre procurou dividir tudo com a equipe. Além disso, gosta muito de um dedo de prosa. Gosta muito de algumas brincadeiras, né? De brincadeiras, piadas, contar os causos da terra dele, porque ele é lá do norte de Minas, né? Quando ele pega a gente para uma conversa, é uma conversa de hora ou mais. É um chefe excepcional. Olha, que adjetivo, hein? Excepcional. E aí, Gabi, como é que é, doutor Júlio? Tem um coração enorme, você vê que ele é louco pelo aquele CTI, ele faz tudo que pode ali pela gente, né? Igual assim, né, na equipe de enfermagem, ele escuta, né, quer saber a nossa parte, né, não é aquela que ele só fica de um lado, né, ele quer saber o que está acontecendo. Eu gosto muito dele, assim, tenho um carinho muito grande por ele, já tive o privilégio de dar um plantão com ele uma vez, né, que acabou que teve plantão, o plantonista não pôde ir, não tinha ninguém para ir, foi lá, doutor Júlio dá plantão, um sábado à noite.
ficou lá 12 horas dando plantão e eu tive esse privilégio de ter ele nesse plantão nesse dia. É o coração ali do CTI, né? Tudo que elas falaram eu concordo, né? E outra coisa também que ele é excepcional também é em relação aos prontuários. Ele sempre fez questão de fazer os prontuários, fechar os prontuários do CTI. Então ele fecha assim com muita dedicação. O sumário dele é impecável. Ele coloca tudo o que aconteceu com a criança, sabe? A anamnese dele também, quando tem que fazer. Então até hoje mesmo, né? Passando todo esse tempo, sendo chefe do CTI, ele ainda continua fazendo questão de fazer os prontuários, fecha os prontuários igual fechava antes, nunca mudou, sabe? Então, assim, ele é tão impecável como médico e como também na parte burocrática. Bom, e como o próprio Dr. Júlio citou aí agora há pouco, depois dos recém-nascidos, os primeiros casos mais complexos foram de malformações congênitas, né? Alguns casos eu sei que repercutiram muito e foram de gêmeos conjugados, popularmente conhecidos como gêmeos siameses. O primeiro caso atendido pela Santa Casa BH foi em 1970. Eram crianças do sexo masculino, mas a situação deles era muito grave e a cirurgia inviável. Infelizmente, eles acabaram falecendo. O primeiro caso realmente viável para a cirurgia de separação foi em 1985 e foi um sucesso. E a doutora Lila estava lá. Conta pra gente, doutora, como é que foi? E vocês se tornaram uma família também para a Sônia e para a Sandra, né? Elas ficaram muito tempo no hospital, né? A cirurgia de gêmeas siamesas é uma cirurgia muito complexa, demorada, envolve várias especialidades. Então, o preparo para essa cirurgia é um preparo muito grande. Então, na ocasião, o Dr. Firmato, que estava conosco, a cirurgia é cerca de 12 horas a mais nesse tempo todo. Os cirurgiões devem permanecer no bloco cirúrgico, então tem que se montar uma estrutura com laboratório, serviço de radiologia na ocasião, os médicos e todas as pessoas do bloco cirúrgico, né? E apesar da complexidade, a cirurgia foi uma cirurgia bem sucedida. As duas receberam alta do CTI, passaram um período na creche da Santa Casa até saírem e mantiveram com o CTI laços por bastante tempo. Uma das gêmeas, inclusive, teve uma filhinha com uma cardiopatia congênita e voltou para a Santa Casa para trazer a filha que fez aqui a cirurgia dela. Olha só. E essa filhinha dela deu tudo certo também na cirurgia? Deu tudo certo. Que bacana. Bom, o Dr. Júlio também falou aí de casos pós-cirúrgicos em que o CTI, dentro dessa evolução na assistência ao paciente, acabou se tornando uma referência no Brasil, né? As cardiopatias congênitas, né, como foi o caso aí que a doutora Lila acabou de citar, e também os transplantes de órgãos, né? Aliás, recentemente, a Santa Casa BH teve os primeiros casos de transplante pediátrico de coração. A história do menino Renan teve muita repercussão porque foi matéria do MGTV e até do Jornal Nacional. Eu sei que teve gente aí que não queria nem ir para casa, né? Enquanto não soubesse que estava tudo certo lá com o Renan, né, Gabi? Eu acompanhei, né, antes dele ir pro bloco, eu acompanhei o transplante todo, a cirurgia lá no bloco, acompanhei o pós-operatório dele todo. Acabou que eu peguei um vínculo muito grande, assim, né, com ele, com a irmãzinha dele, que infelizmente hoje não tá com a gente mais, mas foi aí várias horas de trabalho para querer, né, para ficar do lado, para cuidar, para ver se ia dar tudo certo, né. O Renan não foi o primeiro, né? Ele não foi o primeiro, Não. Mas por que repercutiu tanto e o que aconteceu especificamente que o caso foi tão notório assim nacionalmente? Acho que teve uma situação envolvendo a família que precisava de ajuda mesmo, Na verdade, ele não foi o primeiro, teve uma menina antes também, que deu também tudo super certo, hoje ela tá aí super bem também. Mas dele, assim, eu acho que chamou mais atenção porque era uma família muito humilde, e eles moravam no interior,
e não teria condições. Então, vamos supor, depois desse tratamento, depois do transplante, depois do tratamento, ia ficar complicado ele voltar para casa. Tem que ter toda uma condição sanitária, né? Isso, tem que ter todo um cuidado. E lá, infelizmente, não era assim. Então, acabou que essa família precisava de ajuda, né? Para ele poder voltar para casa, né? E acabou que teve essa repercussão aí para conseguir doação, porque não poderia ser uma pequena doação. A família precisava de muitas coisas, né? Básicas. Inclusive uma casa nova. Era uma casa de... Ai, como que fala? Era aquelas casas de pau a pique? Pau a pique. Era uma casa. Eram 2, se eu não me engano, eram 3 cômodos de pau a pique. Coloca em risco a recuperação, né? Eu acho que no saneamento básico não tinha direito. Então a família era muito humilde, muito humilde. Dá pra perceber que existia até uma inanição mesmo, né? Porque ele estava muito magrinho, eu imagino, por causa do problema no coração. E ele saiu da Santa Casa gordinho, né? Tá uma bola. Ele tá bochechudo um tanto. Ele tá uma bolinha agora. Tá descontando. Tá comendo. Ele falou que ele come 2 marmitex no almoço. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. @SantaCasaBH. Bom, eu mencionei que esse caso aí do Renan repercutiu muito. Para vocês terem uma ideia, a mãe de uma criança que mora lá em Macapá e passou pelo CTI pediátrico em 2017, assistiu a reportagem e na mesma hora enviou uma mensagem para a coordenadora do CTI, a Valesca Pereira. Vamos ouvir a mensagem que ela mandou para a Valesca. Boa noite, dona Valesca. Eu estava assistindo no jornal, acabamos de ver no jornal um transplante de coração do menino, né? Que foi realizado com sucesso, né? Aí parece que passou um filme na minha cabeça, né? Quando meu Arthurzinho estava aí. E eu sou muito grata primeiramente a Deus, né? Depois de toda a ajuda que a senhora, todos deram, né? Não foi só assim. O acolhimento, desde a hora que eu cheguei até o meu retorno para minha cidade. Eu sou muito grata a Deus primeiramente e a cidade de BH, Santa Casa de Misericórdia. Muito obrigado, sabe, por tudo. Eu me lembrei, parece que passou um filme assistindo o jornal agora, sabe? Bom, essa mãe que nós acabamos de ouvir é a Vanessa de Almeida Lopes, mãe do Arthur Moraes da Costa Lopes. Ele nasceu com um probleminha no coração chamado de tetralogia de Fallot. Fallot mesmo que fala? Pronuncia, doutora? Isso mesmo. O nome é tetralogia porque são 4 probleminhas, né, no coração? Isso. O Arthurzinho ele foi enviado para Belo Horizonte porque a Santa Casa BH é referência nacional nesse tipo de cirurgia. Então, o Arthur veio pra gente lá de Macapá, né? Veio com uma criança, assim, precisando mesmo dos cuidados, né? Para fazer a cirurgia. Tanto que ele era bem magrinho, era bem pequenininho. E aí fez a cirurgia, ficou bem. E aí a mãe dele mandou fotos, né, há pouco tempo pra gente. E aí agora ele tá gordinho, esperto, uma gracinha. E isso é muito bom ver, assim, né? Hoje a Santa Casa, ela tá beneficiando aí, né, nessas cirurgias cardíacas, tudo, o Brasil inteiro, né? Bom, a gente está chegando à reta final aí dessa edição especial do podcast Dose de Saúde, mas eu acho importante a gente lembrar de mais uma pessoa que é a Valesca Pereira, a enfermeira e coordenadora lá do CTI Pediátrico. Este mês, a comunicação do Grupo Santa Casa BH preparou diversas homenagens aos 40 anos do CTI. Nós tivemos vídeo nas redes sociais, tivemos live e agora com esse podcast. E a preocupação da Valesca sempre foi de lembrar de todos os funcionários do CTI, sem exceção. E ela própria, que é a pessoa que eu acho que menos apareceu e não quer aparecer de jeito nenhum, mas a gente vai fazer ela aparecer aqui, não tem problema. O que vocês podem me dizer de Valesca? Ela tem vários adjetivos, né? Uma pessoa super organizada, dinâmica, compromissada, atuante no serviço. Ela é a favor da Santa Casa em tudo. Uma pessoa que, além de ser chefe, ela também é sua amiga. Também é aquela pessoa que puxa a sua orelha, ela é brava, destemida, mas tem um coração muito grande. E é um prazer trabalhar com ela, apesar que às vezes a gente passa cada sufoco, porque para ela tudo é agora e já. Então você também tem que fazer agora e já, mas é um privilégio muito grande de tê-la como a nossa coordenadora.
É assim mesmo, doutora Lila? Sim, é assim mesmo. Valesca, faz isso assim, me ajuda aqui. Não. Quando chega no dia seguinte, eu chego lá, tudo prontinho, do jeito que eu tinha solicitado. Ela é assim. E aí, Gabi, o que você diz de Valesca? Então, Valesca, quando eu entrei no CTI, né, ela que me treinou, na verdade. Ela era enfermeira, ela ficava assistencial, ela ficava lá dentro, né, com os meninos. Até então, quem era coordenadora era a Raquel. E ela que me treinou. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a ela, que hoje, né, tudo que eu sei aí da assistência é graças a ela. Acabou que me tornou uma grande amiga fora da Santa Casa também, uma amiga aí pra vida. E ela é aquela chefe que ela quer o seu bem e quer que você cresça cada dia mais. Ela incentiva a equipe a... Vamos falar dos enfermeiros, a estudar, tá sempre estudando, aumentando os conhecimentos. Ela puxa a orelha da gente, ela é brava, mas você vê que ela quer nosso bem, ela quer que a gente cresça junto com ela, que tá ali do lado dela. Eu tenho muito a agradecer a ela, porque hoje eu posso falar que ela me incentivou muito, eu conquistei muita coisa hoje na minha parte profissional, graças ao incentivo dela. E como falei que ela pode ser brava, pode puxar bastante nossa orelha, só que ali tem um coração gigantesco que às vezes esquece dela e só pensa na equipe. É curioso, né? Você vê que a pessoa é autêntica por isso, né? Porque ela é igual com todo mundo, né? Ela tem esse jeitão meio bravo, isso é um fato. Todo mundo. E todo mundo sabe que ela tem um coração enorme também, né? Eu acho que ela tem que ter uma postura mais séria, mais brava mesmo, às vezes, dentro do CTI, né? Pra manter tudo na rédea dela ali, né? Tá certo. A própria Vanessa, que nós ouvimos aí agora há pouco, que é lá de Macapá, a mãe do Arthurzinho, já teve a orelha puxada pela Valesca. Ela vai contar aí pra gente agora. Escuta aí. Ela é brava mesmo, mas ela é um amor de pessoa. Como eu falo muito alto, e às vezes a gente era muito eu sou muito espalhafatosa, né? Aí às vezes ela me dá um puxão de orelha, mas foi sempre bem-vinda, sabe? Mas eu amo ela de coração. É isso aí, Valesca. Todos nós chamamos. Torcer pra ela não puxar minha orelha também, viu, gente? A minha intenção, Valesca, foi te homenagear, tá? Fica brava comigo, não. Gente, nós estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast Dose de Saúde, mas antes eu queria deixar um espaço para vocês se despedirem e deixarem um recado final aí. Obrigada pelo convite. Uma das perguntas que você fez anteriores era por que a gente tem esse vínculo muito grande com o CTI. Eu fiquei pensando, não consegui exprimir em palavras, mas me veio agora a ideia de que a maior parte das pessoas que trabalham no CTI encara o CTI como a vocação delas mesmo, né? Ou seja, a maior parte muito engajada naquilo que faz, né? E isso traz satisfação para a gente. Então, eu acho que uma das coisas que mantém o serviço, é claro que existem os expoentes, né? Mas cada um daqueles que faz parte do serviço tem dentro dele essa vontade muito grande, né? Essa vocação muito grande para aquilo que está fazendo. Acho que é isso. E você, Gabi? Queria agradecer pelo convite e falar que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe e dessa história, né? Que ali é um lugar muito especial. Eu acho que é um lugar que posso dizer que, como o Filófilo, né, já falou também, que a presença de Deus está ali o tempo inteiro. Cris. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, ter podido falar um pouquinho do que é o CTI, né, falar um pouquinho também dessa vocação, dessa missão, né, doutora Lila, que nós temos, né, em favor do nosso próximo, né, que Deus venha abençoar todos vocês. Obrigada por essa oportunidade. Obrigado, doutora Lila. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Cristina. Agradeço demais a participação de vocês. Quero agradecer também a você, o nosso ouvinte, que está conosco até agora.
Muito obrigado pela audiência. Dose de Saúde. Curtiu Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau! Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Dose de Saúde.